Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Que grande alegria estar aqui iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior e com você, com cada um de vocês, nossos telespectadores, filhos amados de Deus. Para a gente é sempre uma satisfação muito grande ter esse momento reservado para ouvirmos a Palavra de Deus e podermos nos relacionar. Pouco que seja, mas esse pouco é uma boa semente que dá fruto em toda a nossa vida, eu creio nisso. Portanto, vamos iniciar o programa de hoje em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E vamos colocar na presença de Deus, por intercessão de Maria, aquela situação especial que você está vivendo. Escolha uma situação para refletirmos sobre ela durante a semana, para você louvar a Deus por essa situação. Peça ao Senhor que haja profundamente, que lhe dê sabedoria, se for o caso, que faça uma intervenção divina se tiver necessidade, mas para que o Senhor se apresente com você nessa situação que você tanto necessita. Mãezinha querida, nós te pedimos agora intercessão junto aos teus filhos amados e de forma especial nessa situação que cada um de nós te apresenta agora. Mãezinha querida, e neste momento, que eu considero o momento principal do nosso programa, nós ouvimos a palavra de Deus. É o próprio Senhor que vem em nosso auxílio. Mas para que essa palavra caia em nosso coração e produza muito fruto, é importante, é necessário que estejamos preparados para isso. E esse preparo se dá com o Espírito Santo de Deus. Portanto, vamos clamar o Espírito Santo neste momento, nos preparando para acolher a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje, com muita alegria, nós recebemos mais uma vez o Diego Dorico. Diego, muito obrigado mais uma vez por você se dispor a nos ajudar a fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Deus te abençoe. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, com muito amor, eu volto aqui no programa para a gente viver a experiência da palavra de Deus. A experiência da palavra que transforma, a experiência da palavra que muda uma vida. O encontro com a palavra que transforma, que dá vida.
Interessante que a passagem que foi passada para mim foi lá em Lucas 21 até o versículo 29. Só que a gente vai pegar principalmente o versículo 24, nós vamos trabalhar nele. Nós vamos trabalhar onde a palavra fala o seguinte, no versículo 24, Lucas 4, versículo 24. Quando Jesus fala ali para os discípulos e para aquele povo, acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui a palavra está mostrando quando Jesus vai em Nazaré e de repente ele começa a manifestar o poder, a glória de Deus naquele local. E a palavra fala-se no versículo 18 que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ungiu e enviou para anunciar a boa nova. Mas lá no versículo 22 as pessoas começam a criticar: mas esse não é aquele Jesus, filho de José? Como que Deus pode usar ele desse jeito? Como que Deus pode manifestar? E as pessoas começam a criticar, a duvidar na existência de Deus. A duvidar. Interessante, meu amado, meu irmão. Muitas pessoas às vezes sofrem tanto porque as pessoas não acreditam na conversão, a família não acredita, a família critica porque é da igreja. Ah, porque você é de Deus, porque você vive a castidade. E as pessoas começam a criticar e você vai entrando aquilo no seu coração. Ah, eu duvido que vive mesmo. Eu duvido que essa pessoa vive a castidade. Eu duvido. Muitas pessoas vão duvidando mesmo. A mesma experiência que Jesus teve aqui, você vai ter. É um grande sinal, irmão, que quem precisa ser de Deus não é as pessoas. É eu que tenho que ser de Deus. Na minha casa, não é meu pai que tem que ser de Deus. Não é minha mãe que tem que ser de Deus. É eu que tenho que ser de Deus. E fé não é um sentimento. Ah, você tem fé, nossa, parabéns. Não. Fé não é sentimento. Fé é decisão. Eu decido por ter fé. Com as pessoas, sem pessoas. Eu quero ter a experiência dessa palavra, meu Deus. Eu quero ter a experiência dessa verdade. E muitas vezes nós vamos entrando no nosso coração, porque as pessoas começam a criticar, porque você é de Deus e começa a abusar, a rir. Um dia na minha faculdade, uma pessoa perguntou para mim: Diego, você é preso, você não é feliz? E eu perguntei assim: nossa, irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Eu que sou preso? Eu mesmo? Você consegue parar do cigarro? Você consegue parar de beber, da farra? Eu falei assim: não, eu consigo. Se eu quiser beber, se eu quiser fumar, eu faço, sou livre. Mas eu opto por viver a santidade. Então quem é livre sou eu. Você que é preso, não consegue largar de um álcool, das drogas, de uma farra. E quantos de nós não somos assim? Temos a certeza do Evangelho na nossa vida como algo que nos oprime? Não, amado. A palavra vai nos garantir algo que me dá liberdade de ser de Deus. Com as críticas ou não. Mas quando Jesus fala assim que o profeta não é reconhecido na sua terra, muita gente fala que santo de casa não faz milagre. Mas a gente não pode esquecer que o próprio Jesus falou: aquele que crê fazer coisas que nem ele fez. Então, é um grande sinal, se Jesus não foi aceito, é um grande sinal que eu posso ser aceito na minha casa. E santo de casa faz milagre, sim. Porque o próprio Jesus falou: vai fazer coisas que nem eu fiz. Então é um grande sinal que você pode ser um homem de Deus na sua casa, você pode ser um homem de Deus na sua família, você pode ser um homem de Deus na sua faculdade. E por mais que vai surgir as críticas, sim, mas quem tem que ser de Deus, quem tem que ter um coração voltado para Deus é você. Então nesses dias de hoje, amado e amado de Deus, opta de ser de Deus. É uma decisão, Deus chama hoje. Com as críticas, com tudo que as pessoas vão falar. Mas nunca esqueça do versículo 18 antes. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu queria orar com você. Você que está triste, você que está em casa, você que é perseguido na sua própria casa, na sua faculdade. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo paire sobre você. Que o Espírito Santo desça sobre você para você anunciar o Evangelho com a sua vida, com palavras e atitude diante dos homens e diante de Deus. Deus abençoe vocês que estão nos assistindo. Deus abençoe Francis Júnior. Vitória de Deus. Amém. A palavra de Deus, ela vem para trazer um tempo novo nessa realidade. Vem para nos trazer uma vida nova, uma experiência nova. A palavra de Deus sempre nos leva a experimentar mais do que imaginamos ser possível.
eu quero fazer esse convite a você. Da mesma forma que eu disse há poucos instantes para o Diego, que está nos ajudando a fazer a palavra de Deus chegar mais longe, você também pode fazer isso. Talvez você não seja pregador, mas você tem acesso à informática, você pode entrar no nosso site, que é o www.comfranciscojr.com.br e partilhar e compartilhar a palavra de Deus com seus familiares e seus amigos. Seja conosco um co-evangelizador da palavra de Deus. Faça a palavra de Deus chegar mais longe. Vamos agora, no momento Edificando sobre a Rocha, acolher a participação deste programa. E hoje nós acolhemos a pergunta feita pela Aline, do setor Vera Cruz. E a Aline pergunta assim: Francisco Júnior, algumas pessoas entram descalços na igreja ou caminham nas procissões descalças. Por quê? É verdade, você prestou atenção, quem já foi lá em Trindade, principalmente, vai ver essas devoções, a pessoa se aproximando de joelhos, descalços, se martirizando. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5, diz assim, Aline: tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. O lugar em questão, mais do que um espaço físico, significa a proximidade nossa com Deus, com o mistério de Deus, com tudo que envolve a realidade divina. Tirar as sandálias foi e sempre será um gesto simbólico para expressar a profunda reverência e respeito pelo lugar sagrado, isto é, o espaço de Deus. As pessoas reverenciam a presença de Deus pela fé em alguns lugares, especialmente nas igrejas, e fazendo caminhos na presença de Deus, como nas romarias, santuários, procissões. Nós buscamos essa resposta no livro Igreja Viva, projeto de evangelização lá de Belo Horizonte, e na Bíblia Ave Maria. E como eu falei, até os próprios martírios, as pessoas elas acreditam que ao se aproximar de Deus, ao se aproximar de um lugar que você acredita que Deus está com uma presença mais marcante, devemos repetir e às vezes até com alguma criatividade nos oferecer a este Deus. É uma coisa interessante. Tirar as sandálias eu acho bem nos ajuda a rezar, é interessante. Quando você tem disposição a um gesto exterior, o seu interior parece que acolhe mais essa realidade. Rezemos com Santa Catarina. Ó Santa Catarina, que sois a protetora contra acidentes de trabalho, olhai por todos nós que estamos sujeitos diariamente a inúmeros perigos. Defendei e guardai-nos sob a vossa proteção. Amém. Rezemos juntos, porque todos nós podemos ser santos. Essa é uma história interessante e parece ser verídica, narrada por Saint-Exupéry, é aquele autor do Pequeno Príncipe. Ele conta que certa vez um amigo dele, que era piloto de avião, pilotava um avião pequenininho, um monomotor, e estava passando por cima daquelas montanhas na Europa, chamadas Neves Eternas, lá no cima dos Pirineus, se não me engano, que pela altitude neve o ano inteiro, nunca diminui. Porém o avião teve uma pane e caiu no meio do nada. Com a queda ele sobreviveu, mas machucou muito, de forma especial as pernas, teve muitos cortes, machucou bastante as pernas. Ao cair ele ficou imaginando como ele faria e ele entendeu que ele tinha que sair da cabine do avião. Com muita, mas muita dificuldade, ele conseguiu sair dos destroços do avião. E, conhecedor da região como ele era, ficou imaginando que chegara o seu fim. E não tinha muito o que fazer. Ninguém o escutaria o quanto ele gritasse. Lá não haveria nada, homem nenhum viveria naquela região. E aí ele começou a imaginar que ele teria que esperar a morte. E começou a lembrar de sua família, da sua mulher, dos seus filhos. Sofreu, imaginou o quanto era terrível. Teve um momento de desespero profundo e aos poucos, quando foi acalmando, ele se deitou na neve, imaginando que a morte já estava próxima e que ele então teria que se conformar. E ele então ficou lembrando de filho a filho os momentos que ele perderia, que ele não os veria crescer, não os veria formar, não os veria casar, não conheceria seus netos.
Imaginou a sua esposa, todos os momentos que eles perderiam juntos, tantas coisas por fazer. E ele foi entregando isso tudo ao destino, a Deus. Num determinado momento, ele começou a imaginar como eles fariam para viver sem ele, como seria o sustento. Aí ele se lembrou que ele tinha feito um seguro de vida bom, que deixaria sua mulher e seus filhos tranquilos e que eles poderiam passar por esse tempo de dificuldade, mas eles conseguiriam, pelo menos não passariam por dificuldades financeiras. Acontece que, de repente, de um sobressalto, ele lembrou que na apólice de seguro estava escrito que eles só teriam direito a sacar todo o dinheiro que o seguro lhes dava se apresentasse o atestado de óbito. E como ele seria dado desaparecido e não morto, pela lei demoraria vários anos até que fosse declarado oficialmente morto. Eles não teriam um atestado de óbito. Então não poderiam sacar o seguro de vida. Ficou arrasado, desesperado e tentando imaginar como fazer para salvar a sua esposa e os seus filhos. Imaginou que alguns quilômetros dali tinha um povoado. E ele entendeu que ele tinha que chegar lá, nem que ele chegasse morto-vivo e morresse, mas alguém precisava encontrar o seu corpo, porque a nevasca já se aproximava, o seu corpo seria cobrido pela neve e ninguém jamais acharia nem o avião, nem os destroços do avião, quanto mais o seu corpo. E a sua família ficaria sem o seguro de vida. Se levantou com muita, mas muita dificuldade e imaginou, eu preciso dar um passo. E com um esforço sobre-humano lançou a perna direita. Só um passo. E ele imaginou agora só um passo. Com muito esforço, lançou a perna esquerda, com dores terríveis, dores horríveis. Mas ele foi fazendo isso, um passo. Eu preciso dar mais um passo para salvar a minha mulher e meus filhos. Um passo. A minha vida eu já perdi. Eu já não conseguirei mais. Com certeza morrerei aqui. Mas eu preciso dar um passo para deixar meu corpo no lugar onde ele possa ser encontrado e então eles possam receber o seguro de vida. E dessa forma, ele foi um passo, até que ao ouvir barulho dos caçadores, ele conseguiu se movimentar, caiu prostrado no chão. Acordou dias depois e ficou sabendo que ele tinha sido resgatado por esses caçadores, tinha sido levado a um hospital, pelo frio e pelos ferimentos que ele teve, foi amputado alguns dedos do pé, mas estava vivo e viveu muitos e muitos anos ainda. Essa é uma história interessante, uma história verídica. E ela nos comove quando a gente imagina que aquele homem, por si próprio, ele estava disposto a desistir. Ele já não achava importante viver. Mas quando ele percebeu que deixaria a sua mulher e os seus filhos, que ele tanto ama, sem condições, então ele se dispôs, além de morrer, a sofrer muito para morrer. E ele então caminhou aqueles quilômetros, passo a passo, com dores terríveis, mas por uma causa muito digna, os seus filhos e a sua esposa. Assim também Deus fez por cada um de nós. Jesus sofreu cada chibatada, cada momento, cada espinho na cabeça por amor. E essa história nos ajuda a entender um pouco isso, do que Deus fez por nós, do que esse homem fez por sua mulher e seus filhos, mas acima de tudo, nos ajuda a compreender o quanto estamos dispostos, eu e você, a fazermos por quem amamos. Rezemos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Fique com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.